bom estar com vocês mais uma vez. E hoje a gente vai, então, fazer uma introdução sobre anatomia humana, que é um dos grandes focos das aulas deste mês. E essa aula é super importante porque ela vai ajudar vocês a compreender os conceitos de anatomia que os outros professores vão acabar introduzindo aí com vocês nas matérias mais específicas. Bom, então, como a gente falou, hoje é uma aula de introdução à anatomia humana. A gente vai ver os conceitos principais ligados a essa disciplina e as terminologias, né, e pontos importantes para a gente conseguir entender todos os outros sistemas. Bom, então a anatomia, ela é um ramo da biologia que estuda os sistemas do corpo humano e o funcionamento dos mesmos, né? Mas assim, a anatomia, ela se foca basicamente na estrutura do órgão, né? O que é o órgão, a estrutura dele, e posicionamento desse órgão e a função básica, né? A gente vai ver depois que o funcionamento dos órgãos é outra ciência que acaba estudando isso, mas eu vou explicar depois direitinho. Mas para a gente entender primeiro a anatomia, a gente tem que falar de homeostase. A homeostase, ela significa equilíbrio. Então, nós temos um corpo humano que é formado de órgãos e sistemas complexos, né? E apesar da anatomia dividir esses sistemas em partes, esses órgãos eles trabalham juntos para manter o equilíbrio, né, e as funções vitais do nosso organismo. Então, homeostase é o equilíbrio dessas funções, né? E como que esses órgãos trabalham em conjunto para manter, né, o funcionamento desse corpo, né, e manter esse corpo equilibrado e vivo. Um exemplo simples de homeostase que a gente tem é o controle da glicose do nosso corpo. É um exemplo de interação do sistema digestório e do sistema endócrino. A gente vê essa interligação fundamental para a vida, né? Porque controla a glicose do nosso corpo, que é o combustível das nossas células, né? Então aqui tá mostrando um esqueminha simples, né? Quando a gente consome, né, quando a gente come os nossos alimentos aí diariamente, a taxa de glicose do nosso corpo ela aumenta. Mas a glicose ela tem que ser absorvida pelas células. Então, conforme a glicose ela entra na corrente sanguínea, né, através do sistema digestório, ela começa a circular e ela chega até o pâncreas, especificamente nas células beta do pâncreas que produzem a insulina. Então, elas ativam a produção de insulina porque há um sinal de que a glicose está alta. A insulina, quando liberada, ela vai atuar, então, nas diversas células do nosso corpo e fazer com que os receptores de glicose se abram para glicose ser absorvida pelas células. Também a insulina ativa as células do fígado, que vão fazer o armazenamento da glicose em forma de glicogênio, que é a reserva de energia que o nosso corpo tem. Assim como o carro tem uma reserva de gasolina, a nossa reserva de energia é o glicogênio que fica armazenado no fígado. E o fígado, então, absorve essa glicose, transforma ela em glicogênio e deixa ela armazenadinha lá. Conforme a gente vai trabalhando, o nosso corpo vai trabalhando, os índices de glicose eles abaixam, né? Eles começam a diminuir. E a gente não pode ficar sem energia. Então, o que acontece? As células alfa do pâncreas, elas vão identificar essa baixa de glicose e vão liberar um hormônio que chama glucagon. O glucagon faz com que o fígado transforme o glicogênio em glicose, liberando então a glicose na corrente sanguínea, aumentando a glicose do nosso corpo e fazendo então com que as células beta estimulem a produção de insulina, e esse processo é um processo contínuo, né? Isso é um exemplo simples de homeostase, só que é essencial à vida. Então, assim, nos diversos sistemas do nosso corpo, que a gente vai ver aí durante o seminário, a gente vai ver esses esquemas de homeostase, como os sistemas eles trabalham juntos para manter o equilíbrio do nosso corpo, apesar do estudo ser feito, né, em partes, né, seccionado. Então, como eu falei para vocês, os sistemas eles trabalham integrados. A gente tem diversos sistemas orgânicos, né? Aí aqui tem alguns exemplos, né? Você tem o sistema endócrino, o sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema respiratório, digestório, o sistema ósseo, o sistema muscular. A gente ainda tem o sistema articular, né? Que junto com o ósseo e o muscular
formam um locomotor, tem o sistema hematopoético, que não é parte do estudo da anatomia, mas também tem funções orgânicas no nosso corpo, tem o sistema excretor, sistema linfático, né? Então, a gente tem uma diversidade de sistemas que trabalham entre si, né, para promover a homeostase do nosso corpo, para promover o equilíbrio e fazer com que as funções vitais elas sejam, né, mantidas e nos mantenham vivos, né? Anatomia, ela vem do grego anatome, que significa cortar em partes ou cortar em separado, que em português a gente usa como dissecação, né? A anatomia, ela estuda o corpo por partes, né? Apesar de ser um todo, a gente divide, né, de forma didática, né? Isso seja entendido melhor. E aí, como eu falei para vocês, a anatomia, ela explica a função, né? Então, por exemplo, se eu pegar um órgão como o coração, explicar que o coração, ele é um órgão oco, né, que tem 4 cavidades, que é localizado na região precordial, no tórax. E vamos falar que a função dele é bombear o sangue, né, para o nosso organismo. Agora, como esse processo ocorre, né, a fisiologia disso, a eletrofisiologia do coração, quem vai explicar é a fisiologia, né? Então, o funcionamento desse órgão é explicado pela fisiologia. Agora, o órgão, as partes, a localização e a função básica, a anatomia é a ciência que faz isso. Só que anatomia e fisiologia, elas são ciências que se estudam junto, né? É difícil você falar de anatomia sem falar de fisiologia e vice-versa, né? Na verdade, não tem como, né? Elas são interligadas. Então, a gente acaba sempre entrando um pouquinho no ramo da outra para explicar o funcionamento. Bom, então, para a gente entender essa questão de posicionamento, divisão e função, a gente tem que entender primeiro a orientação da anatômica, que é feita pela posição anatômica que está aqui no desenho do lado. Né? Então, a posição anatômica é a posição de referência padronizada para a gente identificar e conhecer esses órgãos. Então, o corpo está numa postura ereta, né, que é nessa posição ortostática ou bípede, né? Os membros superiores eles ficam estendidos e prestem atenção que a palma, né, da mão ela é voltada para